de quarteirão, não tem nada. Só estamos entre nós, meninas, certo? Você diz assim, por exemplo, perguntam-me, Atália, o que é que tu fazes? Sou artista. Sim, mas fazes o quê? Dizer eu sou artista já é um desafio. O que são visões? A visão, para mim, é a capacidade de pensar e planear o futuro com sabedoria, não é? De forma racional. Não um futuro utópico, abstrato, mas um futuro realizável, alcançável. Para mim, visão é isto. Entretanto, antes de você definir os objetivos, tem que ter visões. Eu fiquei frustrado, dizia, faltou-me sempre material. Quando eu queria estudar música, todas as instituições, toda a gente estava a expor a música ocidental. Que eu, em algum momento, segui, mas depois chegou uma fase que eu disse, epa, chega, a minha carreira não é música ocidental, mas é uma escola que eu devo respeitar, eu passei por ela e pronto, agora tenho que trabalhar no sentido da consolidação da escola africana. Então podem se juntar, um grupo este lado, outro grupo este lado, e vão discutir. Ensinadoras, duas para este lado. Nós não sabemos brincar, não sabemos conversar, porque brincar é coisa de menina leviana. Brincar é coisa de mulher que não vai ter lar, que não vai ter sucesso. Então, eu chego numa comunidade e encontro este grupo de mulheres que foram preparadas para ser isso. Quando eu chego lá brincando, primeiro vai ser estranho. Tá maluca você? Brincar o quê? Isso é coisa de gente leviana. Mas logo a seguir, ela vai vendo a energia desta, a energia daquele. E no fim de 30 minutos, todo mundo está a jogar. Todo mundo está a soltar-se. Nós podemos levar o dia todo só a jogar e a brincar. Não só pudessem se sentir bem, mas que começassem a falar dos seus traumas e assim começassem o caminho de cura desses traumas. Um dos principais objetivos é, se calhar, não só acessar o intelecto das pessoas, mas também a parte emotiva, o sentimento, desencadear essa empatia pelo outro através da arte, daquilo que eu faço. Acho que na vida o mais importante é isso, né? Na vida o mais importante é o que nos move, porque se nós temos uma coisa que nos move, temos um objetivo na vida, temos uma força que não sabemos nem nós de onde vem, para podermos correr atrás do que nos move. E a arte é isso, a arte é o motor de nossas vidas, quer seja das pessoas que a praticam, quer seja também das pessoas que a recebem. Teatro moçambicano, no geral, que tem esta criatividade de colocar o errado no ridículo. O errado que é normalmente convencionado na sociedade, mas eles trazem esse errado que, na verdade, todo mundo vê, como disse. E de um jeito ou de outro, aquela pequena, uma aqui, outra ali, acaba por tornar algumas mentes um pouco mais libertas. E é este tipo de teatro que a mim me interessa. Um teatro
de desconforto, é assim como eu gosto de lhe chamar, um teatro de desconforto, porque é no desconforto que nós experimentamos situações de mudança. Durante muitos anos nos foi metido na nossa cabeça que a chave da solução de nossos problemas vinha sempre de fora, ou vem do governo, ou vem de organizações não governamentais, ou vem de outro lado e nunca de nós. Então, isto faz de nós uma sociedade de mão estendida, toda hora. E isto não é só nos mais velhos. As criancinhas já crescem com este hábito, esta coisa secular de que só os outros vão resolver os nossos problemas. E os conceitos que nós, no nosso sistema de educação em Moçambique e em muitos países da África, ainda usamos, são conceitos impostos pelo sistema colonial, que visava, na altura, desenraizar, desculturar o africano para poder lhe tornar seu instrumento, não é? Do, re, mi, fá, sol, enquanto há outros conceitos de ensinar a música, de praticar, de conceber, de pensar a música em África. Esses conceitos são todos afastados. E não só em África, na Índia, em todas as partes. Naturalmente, quando você tira a cultura do indivíduo, já tirou o ser humano. Tem um objeto vazio, que você pode meter nesse objeto tudo que você achar melhor quiser. Entretanto, o ataque à cultura foi mesmo, para mim, o grande dano que até hoje a África está a sofrer. A segunda Mbira que foi fabricada usando tecnologia contemporânea em Moçambique foi esta aqui. E isso não é um fairy tale, não é coisa... Esta foi a segunda, a primeira ficou em casa. A colonização diretamente proibia, bania os instrumentos musicais tradicionais. Eu tenho experiência disso mesmo, não sendo de gerações lá de atrás. Conheço casos, vivi casos em que esses instrumentos eram banidos, diretamente banidos. Quando eu comecei a fabricar mbiras, em Moçambique não havia. Angelino muhetu amalea meno. Angelino muhetu amalea meno. Angelino muhetu amalea meno. Angelina muhetu amalea mino. Angelina mutlai wambilu ya mino. Angelino, 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 wow. Mas se tem alguém que diz, força irmão, já me dá alento, já me dá vontade de continuar. Me fez ver também que, afinal de contas, não estou só nesta luta. Estou com muitos outros que estão engajados, seriamente engajados. Então isso foi um grande encorajamento. Não entre na arte se o seu objetivo é ser rico, porque isto não dá riqueza, isto não dá dinheiro, mas isto dá paz de espírito. Isto dá alegria de você dormir, colocar a cabeça no travesseiro em paz, dizer eu fiz uma boa ação, eu coloquei sorriso em alguém, eu tirei alguém de uma situação de dependência, eu tirei alguém de uma situação de depressão. Então, a nossa maior alegria enquanto artistas de intervenção é esta. A nossa maior riqueza enquanto artistas de intervenção é esta. E o resto é apenas gargalhadas e rir. E quem nos vê, tanto no terreno como aqui, pensa que a gente não tem problemas, pensa que a nossa vida é tudo maravilhas e tudo mais, mas é porque nós já estamos tão
diria, calejados e talhados com o sofrimento, que nós encontramos felicidade, mesmo onde está tudo triste. Encontramos esperança no caos. E a coisa maior é esta, que percebo que não vale a pena desistir. É preciso sempre continuar, no matter what.